te adorar, só para te adorar. Enquanto estamos cantando isso, você pode dar a Ele a tua oferta e o teu dízimo com voluntariedade no teu coração nessa noite, nessas colunas, amém? Só para te e fazer, Deus, e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. estamos, Deus, E somos nós aqui só para te adorar, Senhor. Diga, só pra te levantamos as adorar vozes, Senhor, para te adorar. e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E somos nós. As mulheres cantam Jesus em tua presença. Cante com a Raquel. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E somos nós aqui Só para adorar o Rei. só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E somos nós aqui. Só as vozes, só para te adorar. Só e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós te aplaudimos, tu és digno. Aleluia. Antes de sentar nesses próximos meio minuto, cumprimente pessoas que você nunca cumprimentou nesse salão, amém? Saia do teu lugar, cumprimente alguém, depois vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Não esqueci de uma. Aleluia. Glória a Deus. Nos próximos dias, janeiro e fevereiro, vamos estudar sobre o Espírito Santo.
Quem é o Espírito Santo? A obra do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. A importância da direção do Espírito Santo em nossas vidas. E hoje à noite eu queria ir à palavra de Deus contigo sobre a base para entrar no tema do Espírito Santo, que é entendermos quem é o Espírito Santo. A importância de entendermos o Espírito Santo de Deus como uma pessoa. Não uma pessoa que tem mãos, que tem olhos, não. Uma pessoa que pensa, que sente, que fala, que determina. Se não tivermos uma visão correta do Espírito Santo, em vez de deixarmos o Espírito Santo nos possuir, nós vamos querer possuir Ele para ter graça e poder para fazer aquilo que nós queremos. Se não tivermos uma visão correta, bíblica, de quem é o Espírito Santo, dificilmente nós vamos também conhecer Deus como Ele é e Jesus Cristo. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo como pessoa? Não há como se relacionar corretamente com o Espírito Santo e também muito menos entender a sua obra, a sua missão e conhecer o maravilhoso trabalho que Ele faz dentro de nós e através de nós como indivíduo e como igreja, em nossas almas, em nossos pensamentos, sentimentos, sem primeiro ter um entendimento bíblico do que Deus diz o que é o Espírito Santo. Em primeiro lugar, a doutrina da pessoalidade do Espírito Santo, ela é de extrema importância. Porque outra coisa que, se não tivermos, a nossa adoração não será plena. Se você não vê o Espírito como uma pessoa, você não vai ver que Ele é digno de ser adorado. Nós não temos dificuldade de ver Jesus como o Filho do Deus vivo, uma pessoa. Não temos dificuldade de ver Deus como aquele que merece ser adorado, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas o Espírito Santo, no decorrer da história da igreja, Ele está sendo visto mais como uma manifestação, né, do que uma pessoa. E aí a igreja perde a capacidade de adorar a Deus em espírito e também de reconhecer que o Espírito é uma pessoa e uma pessoa divina, como de fato é, e nós devemos conhecê-lo Ele assim. Ele não é apenas uma força, uma influência. Diga isso para a pessoa que está do lado. Do Espírito Santo não é apenas uma força ou uma influência. É isso, mas não é só isso. Não é essa forma que a Bíblia quer nos ensinar corretamente. E se não tivermos o ensino correto, não teremos a vida correta. Temos que prestar atenção nisso. Se não tivermos o ensino correto, não teremos a prática correta da vida cristã. Então, o Espírito Santo não é apenas uma força, uma influência, como muito é visto em muitos lugares. Se assim vemos apenas o Espírito Santo como uma influência, uma força, estamos roubando Ele da característica maior, que Ele é uma pessoa divina. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Lá em Gênesis, quando Deus diz, olha que interessante, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse verbo está no plural. Quem estava ali com Deus? Jesus e o Espírito Santo. Façamos. A Trindade existe antes de qualquer coisa. Preste atenção. Antes de existir o homem, antes de existir o Éden, antes de existir Israel, antes de existir a igreja,
Existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se nós perdemos a noção de que, embora eles sendo três são um, nós perdemos também o entendimento da vida em comunidade e comunhão que Deus quer conosco. Nunca esteve no coração de Deus criar uma grande estrutura, a igreja como uma grande estrutura na face da terra. Seja o nome que tiver. Não. Deus, Pai e o Espírito Santo, eles tinham uma comunhão perfeita. Apesar de serem três, eles eram um só. E por querer comunicar a vida que eles tinham entre eles, criaram o homem, a sua imagem e semelhança, para que o homem desfrutasse da vida de comunhão, de amor, de respeito que eles tinham. Então o Espírito Santo é uma pessoa que já estava lá na fundação de todas as coisas. Então, como pessoa, o Espírito Santo, ele merece ser honrado, ele merece ser adorado, merece ser respeitado com a devida honra e respeito que a ele cabe. Ele deve ter pela igreja o amor que a ele é devido, a confiança que é devida a ele, a fé que nós devemos ter nele. É difícil você ter confiança, amor, entrega e obediência a apenas uma força e uma influência. Mas se você vê o Espírito Santo como uma pessoa, você vai se entregar a ele, você vai obedecer a ele. E tu vai ver pelo ensino das Escrituras, principalmente no Novo Testamento, que é a era do Espírito, né? A era da graça. O Espírito Santo se manifestava no Antigo Testamento? Sim, se manifestava. Mas em certas pessoas, profetas, reis. Mas com o advento do Pentecostes, cumpriu-se a profecia de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E de lá para cá, o Espírito então não habita mais em templo feito por mãos humanas, não habita mais em tabernáculos feitos por mãos humanas, não habita mais em nenhum tipo de templo. Nós somos templo do Espírito Santo e ele agora habita em nós. Amém? Então nós vivemos na era do poder e do agir do Espírito Santo, mas ele tem que ser respeitado não como uma força, uma influência. Ele merece amor, respeito, confiança, entrega da igreja e obediência como uma pessoa. Em segundo lugar, a doutrina da pessoa do Espírito Santo, ela é de mais alta importância do ponto de vista prático, não apenas de entendimento, mas na prática. Se eu e você pensar no Espírito Santo como uma mera influência ou força, então estará sempre perguntando: como é que eu posso me apossar mais disso? Como é que eu posso me apossar mais do Espírito Santo para poder usar, se eu vejo apenas como uma influência e força? E vamos entender, por muito tempo a igreja teve esse relacionamento do Espírito Santo: eu preciso me apossar mais para poder usar ele. Ou como posso conseguir mais do Espírito Santo? Mas se você vê o Espírito Santo como a Bíblia mostra e apresenta, uma pessoa de divina majestade e glória, nosso pensamento vai mudar. Em vez de nós ficarmos dizendo: como é que eu posso me apossar do Espírito Santo para poder usá-lo, eu vou dizer: como é que o Espírito Santo pode se apossar de mim e me usar? Em vez de eu ver ele como uma influência, uma força, eu vou ver ele como pessoa e eu vou dizer: como é que eu posso deixar a terceira pessoa da Trindade me possuir e me usar? E
E como que eu posso deixar o Espírito Santo, em vez de eu usufruir mais dele, ele usufruir mais de mim? Diga à pessoa que está ao teu lado: o Espírito Santo é uma pessoa. Você tem que entender que ele quer se apoderar de ti e te usar. Se você começa a ler o livro de Atos, você vai ver uma grande mudança na vida dos apóstolos e de toda a igreja. Quando desceu sobre eles o Espírito Santo, eles começaram a ser tomados pelo Espírito Santo, e homens iletrados e simples começaram a pregar o Evangelho com intrepidez, começaram a falar da ressurreição de Jesus Cristo, começaram a falar do reino de Deus, começaram a realizar sinais, prodígios e maravilhas, a tal ponto que diz a Bíblia que sinais e prodígios se manifestavam pela mão dos apóstolos, e a sombra de um deles, Pedro, quando ele passava, curava as pessoas que estavam ali naquela rua, traziam as roupas, lenços, pertences das pessoas, e eles impunham as mãos, e Deus começou a fazer milagre, não por meio deles, mas porque o Espírito Santo tomou eles. O Espírito Santo envolveu eles, a tal ponto que eles disseram: nós não podemos manter esses homens presos. Eles curaram um homem na porta formosa do templo, e eles foram presos, e olharam para eles e disseram: vocês estão proibidos de falar desse nome de Jesus e de esparramar essa doutrina. Pescadores olharam para as autoridades, para os escribas, para os anciãos, e disseram: antes nos convém obedecer a Deus do que a homens. Estevão, um diácono da primeira igreja, cheio de fé e do Espírito Santo, quando indagado pelas autoridades, ele traz um discurso completo, de Gênesis até Cristo Jesus, falando de Abraão, falando de Moisés, falando de Davi. Está lá no livro de Atos. E no encerramento do seu discurso, ele diz: assim como os profetas, assim como os pais de vocês no passado resistiram à obra de Deus, também vocês estão resistindo. Diz a Bíblia que eles ficaram enfurecidos e apedrejaram Estevão. E a Bíblia diz que ele glorificava a Deus, dizendo: obrigado porque eu posso morrer pela causa de Cristo. Filipe, outro diácono cheio do Espírito Santo, quando a igreja sofre a perseguição, ele sai por aldeias, e aonde ele vai, diz que multidões, a primeira cruzada que a Bíblia fala, multidões de pessoas davam ouvidos ao Evangelho, mágicos davam ouvidos ao Evangelho, autoridades davam ouvidos ao Evangelho, sacerdotes estavam dando ouvidos ao Evangelho. E Filipe começou a pregar e disse que as forças demoníacas que estavam nas pessoas começavam a sair, e muitos eram curados, e muitos eram libertos, e houve grande alegria naquela cidade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que quando ele nos toma, é o que diz da Bíblia: recebereis o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e nós vamos receber graça para viver a vida cristã e anunciar esta vida a todo ser humano. Nos parece que mais hoje a igreja está em busca do poder do euro e do dólar e da mídia do que do Espírito Santo. Abominamos e não queremos isso. Nós queremos voltar à origem e depender só de Deus. Preste atenção. Uma liderança que depende do Espírito Santo terá os recursos para fazer a obra de Deus. Um cristão, por mais simples que seja, que depende da pessoa do Espírito Santo, ele terá recursos para tocar a sua vida e ser abençoado. Então o Espírito Santo, ele não pode ser visto apenas como uma influência,
algo que eu posso manusear para o meu bem-querer, para engrandecer, Deus perdoa-nos, o nome de uma denominação, o nome de uma estrutura. Não, o Espírito Santo, ele está em nós para engrandecer e exaltar a Deus, a Jesus Cristo, cabeça, e a Deus como Criador de todas as coisas. Não podemos, de forma nenhuma, ver o Espírito Santo além de como a Bíblia apresenta. Digam todos, ele é uma pessoa cheia de glória, divindade e majestade. E eu posso deixar ele se apossar de mim e me usar naquilo que ele quer. Sabe, nós somos muito como os homens da Bíblia. Não, Deus manda outro, eu sou gago. Quem é que disse isso? Moisés. Mandarão, esse homem fala, meu Deus, esse homem fala que nem um papagaio, uma catorrita. Manda ele. Não era Arão que Deus queria usar, era Moisés. Olha para a pessoa que está do outro lado. Diga, você é limitado. Mas se você deixar o Espírito Santo te tomar, vai embora os teus limites. Amém, irmãos? Então nós estamos entendendo que a única maneira de estender o reino, de crescer, é debaixo do poder do Espírito Santo. Ser tomado pelo Espírito Santo. Se você vê o Espírito e eu como uma influência ou força a ser obtida e da qual nós podemos tirar proveito, no momento em que achar que já o recebeu, nós entramos no orgulho espiritual. Eu nunca me esqueço o dia em que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu tinha uns 16 anos de idade. Que experiência aquela. Eu não sabia quase nada sobre o Espírito Santo. Mas estávamos num retiro e um missionário americano, mal falava português, orou por todos nós. E nós fomos cheios do Espírito Santo. Passamos a noite toda falando em línguas. E alguns literalmente ficaram embriagados, como no livro de Atos. Eu nunca me esqueço o que um pastor chamado George Mitchell me disse. Você tem muito que aprender ainda. E o Espírito Santo é apenas uma porta. Cuide para tu não ficar orgulhoso, cheio e querer usar disso que você ganhou para proveito próprio. Digam todos, o Espírito Santo, ele não foi dado para ser manuseado pelas pessoas, nem comprado por dinheiro. Simão, né? Aquele mágico, quando viu os apóstolos impondo as mãos, disse, eu dou uma graninha a vocês me vendem esse dom também. E eles olharam para ele e disseram, tu não tem parte nisso, tá? Fica com a tua grana. Diga, o Espírito Santo não vem a mim para me deixar orgulhoso, mas vem para me transformar, para me libertar da minha altivez, e não para me fazer uma elite dentro da igreja. Muito na história da igreja já se brigou por causa disso. Vocês não têm o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Não queremos saber disso, amém, irmãos? Mas se nós vemos o Espírito Santo conforme a Bíblia nos ensina, como uma pessoa divina, de infinita honra, glória, majestade, que vem habitar em nossos corações, que se apodera de nós, mesmo sendo nós fracos, pode nos usar segundo a sua vontade e não segundo a nossa. Qual é o resultado disso? Quebrantamento, humildade, renúncia de si mesmo, abnegação. Nada mais, nada menos do que Jesus fez. Se esvaziou a si mesmo, se humilhou. Amém, irmãos?
Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa humilde, quebrantada, que renunciou a si mesmo. Amém, irmãos? Não há nada melhor na vida de um cristão. Não há nenhum pensamento melhor do que esse, que pode nos levar à humildade e a uma despretensão em qualquer coisa no reino de Deus, do que deixar que o Espírito Santo nos governe, nos tome e venha habitar nos nossos corações e tomar posse das nossas vidas, para nos usar conforme aprove a sua infinita sabedoria. Amém? É por isso que a Bíblia fala, quando fala lá em Coríntios, dos dons, que é Ele que dá a quem Ele quer. Mas diga a pessoa que está do outro lado: no mínimo você tem um dom, e eu estou feliz com o dom que Deus te deu. Desenvolva esse dom. Diga: eu não tenho ciúmes do teu dom, nem você do meu, porque juntos nós somos corpo de Cristo, e Deus vai tomar nossas vidas. Amém? Em terceiro lugar, a doutrina da pessoalidade do Espírito Santo é de mais alta importância no que concerne a nossa experiência pessoal. Milhares e dezenas de milhares de cristãos, homens e mulheres, podem testemunhar da completa transformação da vida e também no serviço a Deus que experimentaram depois que passaram a conhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Eu estava hoje de tarde lendo sobre a vida de um homem que ele passou 10 anos pregando o Evangelho e orando pelas pessoas serem curadas, e muitos eram curados. Era Dom, esqueci o nome dele agora. O primeiro era Dom, era um americano. Isso lá em 1800 e pouco. Mas depois de 10 anos, ele chegou à conclusão: alguma coisa está me faltando. E ele orou, jejuou. E um dia, um amigo dele convidou para ir no hospital orar para uma pessoa que estava morrendo. E ele estava ali no hospital, em jejum e oração, pedindo que Deus batizasse ele no Espírito Santo. Diz que ele desligou naquele quarto, e o Espírito Santo tomou ele. Ele começou a falar em línguas ali mesmo. E ele relata na vida dele, né? As pessoas relatam nos livros que depois que ele foi batizado no Espírito Santo, os milagres dobraram. A pregação cresceu. As pessoas cada vez mais se convertiam e eram usados tremendamente por Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: deixa o Espírito Santo te tomar. Ele vai te capacitar para ter a vida de Deus, e Ele vai te capacitar, ungir para você fazer aquilo que Deus quer. Diga: nós vamos curar os enfermos no poder do Espírito Santo. Nós vamos orar pelas pessoas, elas vão ser libertas no poder do Espírito Santo. Nós vamos ensinar as pessoas a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, e elas vão viver a vida cristã, elas vão ter a vida restaurada. Amém, irmãos? A Bíblia nos traz prova que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma das provas do Espírito Santo é que todas as marcas distintivas que caracterizam as pessoas são atribuídas a ele na Bíblia. Que marcas são essas? Conhecimento, sentimento e vontade. Digam todos: conhecimento, sentimento e vontade. É nesse sentido que o Espírito Santo é uma pessoa. Não é que ele tem olhos, que ele tem mãos, que tem... Não é isso. Isso é prova de evidência da substância do nosso corpo, amém? Pés, olhos, braços. Mas a evidência de que ele é uma pessoa é
que o Espírito Santo tem conhecimento. O Espírito Santo tem sentimento e o Espírito Santo tem vontade. Qualquer ser que conhece, sente e tem vontade é uma pessoa. Quando se afirma que o Espírito Santo é uma pessoa, pode-se entender que se está querendo dizer que ele não, que eu já falei, mas vou reafirmar, que tem mãos, olhos, ouvidos, nariz e boca. Não, não é nada disso. Essas são de forma alguma marcas de personalidade, são evidências de uma substância corporal, de um corpo físico. Qualquer ser que conhece, pensa e sente e exerce uma vontade, ele é uma pessoa. E a Bíblia nos mostra isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. É muito importante conhecermos quem é o Espírito Santo para entendermos a sua obra, os seus dons e como ele age. Quantos aqui querem ser guiados pelo Espírito Santo? Então precisa saber que ele é uma pessoa. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Digam todos, o Espírito Santo tem conhecimento pleno, completo, absoluto das coisas de Deus. Fortíssimo isso. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Diga, olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: o ensino de Deus. Diga, o ensino do autor das Escrituras, você só terá por meio do Espírito Santo de Deus. O ensino do autor da Bíblia, só por meio do Espírito de Deus. Isso é forte, irmãos. Porque só Ele conhece completamente as coisas de Deus. Qual é a atribuição que está dando o Espírito Santo aqui? Que ele tem conhecimento das coisas de Deus. Amém, irmãos? Ele não é uma mera iluminação. Presta atenção nisso. Que vem à nossa mente, pela qual somos capacitados a conhecer a verdade, que de outra forma não descobriríamos. O Espírito Santo é uma pessoa, não uma mera iluminação. Quem já ouviu isso? Tem uma áurea sobre a tua cabeça. Quem já ouviu isso? Uma vez estávamos numa cruzada em Santa Maria, e veio um homem bem arrumado, cabelo branco, barba bem feita, com uma camisa e um paletó. Terminou o culto, ele veio no pastor Isaías e disse: tinha uma áurea sobre ti hoje à noite, fortíssima. Tinha uma iluminação, uma influência sobre. Não. Digam todos, o Espírito Santo não é uma iluminação, uma influência. Ele é uma pessoa que conhece as coisas de Deus. E só Ele pode nos revelar o que Ele próprio conhece. Ele estava na criação, sempre com Deus. Sempre. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito
realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Está falando dos dons espirituais. Digam todos: só o Espírito Santo tem poder para distribuir as coisas de Deus, os dons de Deus, como lhe apraz, como Ele quer. Amém? Outra coisa importante, esse verso mostra que o Espírito Santo não é meramente um poder divino que podemos captar e usar de acordo com a nossa vontade, mas sim uma pessoa divina. É Ele que se aposta de nós e nos usa segundo a sua vontade. Diga: o Espírito Santo tem vontade. E sempre a vontade dele é a vontade de Deus, porque é Ele que conhece as coisas de Deus. Quer andar na vontade de Deus? Quer conhecer a vontade de Deus? Seja tomado, possuído pela pessoa do Espírito Santo. Em uma dessas noites nós queremos falar sobre a importância de sermos conduzidos, guiados pelo Espírito Santo. Como podemos ser guiados e por que não estamos sendo guiados? E aqui diz que Ele realiza e distribui, Ele tem vontade. Amém, irmãos? Diga: Ele que chama, Ele que vocaciona, Ele que capacita. Uma coisa eu aprendi no ministério: eu não tenho graça de vocacionar ninguém e de chamar ninguém. Eu tenho graça de ver a vocação e o chamado que Deus deu a alguém e dar a oportunidade desta pessoa desenvolver o que Deus vocacionou ela. Aí sim. Desde pequenininhos nós vimos que a Raquel e o Vini eram vocacionados por Deus da área da música. E o que nós fizemos como liderança? Não só eles, mas tantos outros. Como o Raul. O Raul não é vocacionado apenas para o louvor, o Raul é vocacionado também para a palavra. O Felipe. O Binho, para evangelizar. Um dia eu chamei o Tiago e disse: Tiago, Deus está falando no meu coração que Ele está te vocacionando, te dando graça para trabalhar com famílias. Não foi, Tiago? Quem é que estava aqui sábado passado? Não preciso dizer mais nada. Graça, vocação, chamado. O problema, o perigo, é que muita liderança é perfeccionista. E uma liderança perfeccionista, ela sufoca. Uma liderança perfeccionista é como aquele eucalipto. Eu me criei em sítio. Existe um tipo de eucalipto que quando ele nasce, tudo que está ao redor dele morre. Ele suga a terra. Líder que vê só ele, que pensa só nele, só no rebanho dele, só na placa dele, só nele, na casa dele, na família dele, ele mata aquilo que Deus quer fazer. Mas quando ele tem o coração de Jesus Cristo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, saibam que vocês são meus servos e vocês estão aí para cuidar do que é meu. Eu vou mandar pessoas, eu vou encher de pessoas ricas de dom e de graça ao redor de vocês, e vocês vão crescer e ser abundantes. Não é que Deus não manda, Deus manda, é que o homem mata. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Só tem um insubstituível, que é Deus, um no sentido da trindade, três: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Amém, queridos? Amém mesmo? Então diga para a pessoa que está do lado: é Deus que capacita, é Deus que chama. E diga à pessoa do outro lado: não enterra os teus talentos. Diga à pessoa do outro lado: chamado de Deus
e o talento de Deus na tua vida não depende do teu temperamento. Se você é fleumático, colérico, nervosinho ou calmo. Amém? Amém? Diga a pessoa do outro lado: você tem ouvido o que o Espírito Santo tem dito para ti sobre a tua vocação? Ele tem vontade, ele quer expressar a vontade dele. Nós não podemos nos apropriar de algum poder divino e usá-lo de acordo com os nossos desejos. Agradecemos a Deus do fundo do coração pelo fato de nunca a Bíblia dizer que existe em nós mesmos algum poder divino do qual nós podemos nos apropriar, mas o poder vem de Deus, e a Ele sempre a glória e a honra por todos os séculos, e nós somos servos, somos vasos, e o tesouro é Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: eu estou muito feliz, se Deus te usar mais do que eu vou continuar sendo teu amigo. A Bíblia não diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Às vezes é mais fácil chorar com os que choram que se alegrar com os que são abençoados. É por isso que o Espírito Santo, quando ele toma alguém, ele é humilde, ele não é orgulhoso. Amém, irmãos? Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Preste atenção nessas palavras: a mente do Espírito. Toda vez que a palavra Espírito está em maiúsculo, está se referindo ao Espírito de Deus. Toda vez que aparece a palavra na Bíblia. A palavra grega traduzida como mente é um termo abrangente que engloba em 3 áreas: conhecimento, sentimento e vontade. É a mesma palavra usada no verso 7 desse mesmo capítulo, que diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. É a mesma palavra usada aqui, traduzida como pendor, pode também ser traduzido como inclinação ou como desejo. Então, a inclinação, o desejo da carne é inimizade contra Deus, ou seja, não apenas o pensamento da carne, mas toda a sua vida intelectual e moral, por mais bonitinha que apareça, ela é inimizade contra Deus. É por isso que o único meio de o homem experimentar a graça de Deus é por meio do arrependimento. O único meio do homem experimentar a presença do Espírito Santo na sua vida é através do arrependimento. A salvação é de graça. É de graça, diz a Bíblia. Foi um ato voluntário de Deus, favor não merecido. Mas experimentar esta graça é pela fé. E a fé, dentro da fé verdadeira está o arrepender-se dos pecados. Reconhecer que eu não sou nada, mas que por meio de Deus eu posso ser tudo. Pedro, quando viu que Jesus tinha feito aquele milagre, disse: não sou digno. Não sou digno. O outro aquele disse: eu não sou digno que tu entre na minha casa. Mas Deus é tão bom em graça e misericórdia, que Ele nos leva a ver que nós não somos dignos de nada,
mas ele nos leva a entender que tudo aquilo que tomava o lugar dele na nossa vida, ele destruiu naquela cruz, e agora nós podemos estar, que nem Maria, aos pés de Jesus, como foi cantado nesta noite. Amém, irmãos? Amém mesmo? Então, arrependimento não é uma experiência única de conversão, no dia da conversão. Arrependimento é diário. Toda vez que eu vejo que eu estou contra a vontade de Deus, eu tenho que me arrepender. Amém, igreja? Então, rogo-vos, aquele que sonda a mente do Espírito, os corações, salvo com a mente do Espírito. Então digam todos: na minha carne não habita bem nenhum, por mais intelectual que eu seja, por mais que eu tenha uma moral própria, sem a presença de Deus, isso é inimizade contra Deus. Amém, irmãos? Romanos 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Olha a expressão aqui. A Bíblia fala do amor de Deus, a Bíblia fala do amor de Jesus Cristo, mas a Bíblia fala também do amor do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante, que vamos entrar agora. Que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a favor de todas as coisas. Diga para a pessoa que está do outro lado: o Espírito Santo tem amor por ti. Quantas vezes nós já agradecemos na vida: obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor. Qual é o amor do Espírito para conosco? Primeiro vamos ver o amor do Pai. Qual foi o amor do Pai? Deus lá do alto viu a nossa miséria, viu que nós estávamos perdidos, viu que nós estávamos atolados na nossa perdição, no nosso pecado, né? Andávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Deus viu e Ele disse: não pode continuar assim, eu vou ter que descer à terra. E aí Ele desceu na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, fez Jesus morrer por nós naquela cruz. Então, se não fosse por amor do Pai, de ter dado o seu único Filho, e também se não fosse por amor de Jesus, de ter querido morrer no nosso lugar voluntariamente, nós estávamos perdidos, não tínhamos salvação. Mas e o amor do Espírito Santo? O amor do Espírito Santo é o seguinte: o Pai criou um plano, Jesus executou, e o Espírito é aquele que nos revela esse plano. O Pai criou todas as coisas, Cristo executou o projeto dele naquela cruz, e o Espírito Santo, diz a Bíblia, é aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da mentira e do engano. Sabe por que estamos aqui hoje salvos? Porque um dia o amor do Espírito Santo nos convenceu dos nossos erros e nos mostrou que o amor do Pai era maior que as nossas falhas. E vamos aplaudir o amor do Espírito Santo por nós nessa noite. Aleluia. A partir de hoje, acrescente nas tuas orações cada vez mais: obrigado, Espírito Santo, pela obra que tu tens feito na minha vida, me mostrando a bondade, a misericórdia, o amor de Deus para comigo. Amém, irmãos? Aleluia. Para encerrar, Efésios capítulo 4, verso 30. Diga a pessoa que está do outro lado: o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade, conhecimento. Amém? Não apenas um poder e uma influência. Efésios capítulo 4. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Diga a pessoa do outro lado: o Espírito Santo te salvou. Mas você pode entristecer ele. Se alguém fica triste é porque é uma pessoa, né? Sente. E aqui diz: não entristeçais. Esse texto é muito claro. Tem textos que se explicam que podemos entristecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que nos ama. Quem tem filhos aqui e eles foram viajar de carro e você diz assim: cuide com a sinalização, e eles fazem aquela cara feia para ti. Respeite as velocidades, e eles te olham:
Não dirija com sono. Por que a gente fala isso? Porque a gente é chato? Não, porque a gente ama. A gente ama. O Espírito Santo nos ama. E por nos amar, quando nós não obedecemos, Ele fica triste. Triste. Quer ver um pai triste, quer ver uma mãe triste, quer ver alguém triste, é alguém desobedecer ela. E a Bíblia está dizendo bem claro, igreja, vocês podem entristecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa santa, então andem na santidade, senão vocês vão entristecer o Espírito Santo. Ele não fala mentira. Ele não alimenta os desejos da carne, os desejos descontrolados da carne, pensamentos indevidos. Ele não tem nada a ver com o pecado. Ele tem horror do pecado, essa é a palavra certa. Porque Ele é santo, Ele é Deus. Não tem texto bíblico que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, sim ou não? É lícito, mas não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me edifica. É lícito, mas não vai edificar. Vai entristecer o Espírito Santo. Aquilo que eu acho que não é nocivo, que não vai fazer mal, pode entristecer o Espírito Santo. Diga à pessoa que está do outro lado: o Espírito Santo vê tudo o que tu faz, tanto na luz como no escuro, tanto de dia como de noite, tanto acompanhado na frente do computador como sozinho na frente do computador. Ele vê tudo. Tudo que fazemos. Não somente à luz do dia, mas também nas trevas da noite. Ele ouve todas as palavras que saem dos nossos lábios. Todas. Cada palavra que sai dos nossos lábios. Ele conhece cada pensamento que nós abrigamos, guardamos na nossa mente. Ele conhece todas as fantasias que podemos alimentar. Por menos que seja um instante na nossa vida ou no nosso interior. Se há alguma coisa ímpia, impura, vaidosa, impiedosa, imprópria, cruel, desagradável, amarga, irônica, crítica ou de alguma forma contrária à fé cristã, em pensamento, em palavra ou em obra, o Espírito Santo vê tudo, e isso pode entristecer o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina o que nós devemos ver, nos ensina o que nós devemos falar e nos ensina o que devemos pensar. O Espírito Santo, ele não age fora da palavra de Deus. Ele age em cima da palavra de Deus. Ele não é contrário aos princípios de Deus. Ele nunca vai dizer para mim: pode mentir. Ele nunca vai dizer para mim: pode magoar o Rubens, vai ser uma vez só. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu tenho que ser humilde, manso, considerar o Rubens superior a mim, valorizar a ele. A Bíblia nunca vai dizer para mim: fala da tua esposa uma vez só mal dela para alguém. Não. O
O Espírito Santo nunca vai agir fora da palavra de Deus. Sexta de tarde eu estava aqui no culto. E eu ouvi uma coisa louca. Não foi uma, foi várias. De uma única pessoa. E eu disse para ela, o Espírito Santo não está dizendo isso. Deus não vai se contradizer. Diga a pessoa que está ao teu lado, o Espírito Santo, ele tem um trilho que ele anda, é a palavra de Deus. Ele é poder, ele é força, ele é graça, mas ele nunca sai do trilho. Amém, irmãos? Então nada que está fora desse livro aqui, o Espírito Santo vai fazer. Nada. Nada. E ele vê todas as coisas. Não entristeçais o Espírito, no qual foste selados para o dia da redenção. Que o Senhor nos abençoe e nos faça ver cada vez mais que o Espírito Santo ele não é uma força, ele não é uma fumaça, ele não é poder para ficar sapateando e nem voando na plataforma. Amém, irmãos? O Espírito Santo é uma pessoa que fala, sente, pensa, tem vontade, e eu não posso querer ver ele apenas como uma influência e querer me apossar disso para usá-lo. Não, ele que tem que me possuir e fazer comigo aquilo que lhe apraz. E o Espírito Santo é quem executa a santidade de Deus em nossas vidas. Ele não apenas nos revela quem é Cristo no dia da conversão e os nossos pecados, mas ele cria em nós a imagem de Jesus Cristo. Ele cria em nós o caráter de Jesus Cristo. Ele cria em nós o amor de Jesus. Ele cria em nós a firmeza e a convicção que vem dele. Este é o caminho, é por aqui que nós vamos. Não tem coisa melhor na vida do que isso, de ter convicção de que esta é a vontade de Deus. O reino que o Espírito atua é o reino da luz, não é o das trevas. O reino que o Espírito Santo vai me conduzir é o da luz, não das trevas. Aonde meus pés estão pisando? É onde o Espírito está ou é onde eu estou querendo ir? Meus olhos, minhas mãos estão tocando. Ele vê tudo, tudo, tudo. Amém, irmãos? Então, colocando esta base, quem é o Espírito Santo? Nós vamos saber nos relacionar com o Espírito Santo. Nós vamos entender os dons do Espírito na nossa vida. Nós vamos entender o poder que Ele tem de guiar as nossas vidas e como que Ele nos guia. Tem tanta coisa linda para falarmos, todos nós pastores, sobre isso, que estamos em muita expectativa no nosso coração, sobre o mês de janeiro e fevereiro, sobre aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Diga à pessoa que está ao teu lado, é bom ter o ensino da palavra de Deus. Amém? Como dizia um pregador, não é muito empolgante, mas é muito claro. Louvado seja Deus por isso. Mas nós vamos, quando falarmos do poder do Espírito Santo, para evangelizar, para curar enfermos, libertar cativos. E diga à pessoa que está do lado, o Espírito Santo tem a hora certa para tudo na tua vida. Isso é uma das coisas que nós não deixamos o Espírito nos guiar. Nós somos apressados. Apressados. Mas Ele tem o tempo certo dele nas nossas vidas. Talvez uma das respostas mais difíceis do Espírito Santo para nós não é não e nem sim. É espera. 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 Ele só diz espera, ele não diz nem quantos meses, nem quantas horas, nem quantos anos.
para vivermos na dependência dele. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e dizer: Santo Espírito, vem e lugar, é o desejo do meu corpo. Diga: sermos Santo Espírito. Faça isso uma oração. Diga: vem e sermos Senhor Santo. Espíritas, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Não há nada melhor, não há nada maior que há de se comparar com a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
sensíveis a Ti, Espírito Santo.